A parede celular também é chamada de membrana celulósica ou parede esquelética. Ela protege e sustenta a célula vegetal. Bom, além da celulose, há nas malhas da parede celular água e outros polissacarídeos, como o ácido péctico e as hemiceluloses. Em certos casos, a parede de celulose recebe também substâncias endurecedoras, como a lignina e a suberina, que aumentam muito sua resistência. A dureza da casca de nós e a resistência da madeira são decorrentes dessas substâncias. Entre as paredes de células vizinhas, há uma camada de pectina e outras substâncias adesivas que as mantêm bem unidas. Essa camada chama-se lamela média. Além disso, entre as células aparecem poros por onde passam fios de citoplasma, os plasmodesmos, que facilitam a passagem de substância de uma célula para outra. No caso das bactérias, a parede celular possui, em vez de celulose, polipeptídeos associados a polissacarídeos, regiões especializadas da membrana. As células de um organismo estão arrumadas em grupos, os tecidos. Em alguns tecidos é necessária uma grande adesão entre as células de modo a evitar, por exemplo, a passagem de micro-organismos entre as células. Em outros tecidos existem estruturas que facilitam a circulação de substâncias entre as células. Essas e outras funções são realizadas por regiões especializadas da membrana e dos envoltórios celulares, as chamadas junções intercelulares. Entre elas temos os desmossomos, as zonas de oclusão, os nexos e as interdigitações. Vejamos os desmossomos. São encontrados entre as células dos tecidos epiteliais. Os desmossomos são regiões ricas em substâncias adesivas e fios de queratina. Os desmossomos aumentam a adesão entre as células do tecido epitelial. Como esse tecido reveste a superfície externa e a cavidade interna do corpo, é muito importante que as células permaneçam unidas, protegendo o organismo contra a penetração de corpos estranhos. Zonas de oclusão. Criam um cordão ao redor das células epiteliais que formam o intestino. Com essa união entre as células, o alimento da cavidade intestinal tem que passar por dentro das células e não entre as células. Isso garante a seleção dos alimentos que devem ser absorvidos pela membrana plasmática, transporte passivo, transporte ativo e endocitoses. Nexos ou junções comunicantes. São encontrados em células embrionárias, cardíacas e hepáticas. Nessas junções, as proteínas das duas membranas se unem, formando canais por onde passam íons e pequenas moléculas. Desse modo, os nexos facilitam a troca de alimentos e de outras substâncias entre as células. No caso do coração, eles permitem a passagem rápida de íons entre as células, fazendo o órgão se contrair como um todo. Interdigitações. São encaixes que aumentam a coesão entre as células, além de ampliar a superfície de contato entre elas, facilitando a troca de substâncias. Isso acontece porque, em alguns casos, as membranas de duas células vizinhas descrevem um contorno sinuoso, de tal modo que se encaixam uma na outra. Microvilosidades. Em algumas células, como as que revestem o intestino, aparecem dobras da membrana que se projetam para fora da célula. Essas dobras são as microvilosidades ou microvilos. Ricas em microfilamentos de proteína contrácteis, como a actina e a miosina, as microvilosidades, em contato com a cavidade intestinal, aumentam a superfície de absorção dos alimentos. Lembrem, você vestibulando, você aluno, não esqueça, microvilosidades ocorrem no intestino e a sua função é aumentar a absorção de nutrientes. As células glandulares também podem apresentar estruturas semelhantes, que aumentam a velocidade de eliminação de produtos secretados.